E aí, galera, bora para mais uma explicação. Sabe aquela situação? Você entende tudo em inglês, assiste série, ouve música, mas na hora de falar, parece que dá um branco. As palavras simplesmente somem. Se isso acontece com você, fica tranquilo. Hoje a gente vai desvendar por que isso acontece e, o mais importante, como resolver de uma vez por todas. Olha, se essa cena aí te parece familiar, pode respirar fundo, tá? Você não tá sozinho nessa e, de verdade, a culpa não é sua. Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios para quem tá aprendendo um idioma. É uma sensação bem frustrante, eu sei, mas tem uma explicação super lógica e, o melhor de tudo, uma solução prática que a gente vai descobrir junto hoje. E tá aqui o nosso mapa do tesouro para fluência. A gente vai começar com o tal do paradoxo da fala, para entender a raiz do problema. Depois, vamos botar a boca para malhar no treino da sua boca e descobrir uma técnica poderosíssima para destravar a fala. Na sequência, a gente vai hackear o medo de falar, mudar a mentalidade para focar na fluência e, para fechar com chave de ouro, montar um plano de ação diário. Estão prontos? Então, bora lá! Certo, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro ponto, o paradoxo da fala. A grande virada de chave aqui, gente, é entender que o problema não é o que você sabe, mas sim o que você consegue fazer com esse conhecimento. Pensa comigo, ó. Saber as regras do xadrez é uma coisa, é conhecimento mental. Dá pra ler todos os livros sobre isso. Agora, outra coisa completamente diferente é mover as peças rápido, com precisão, com o relógio correndo. Isso é uma habilidade motora, física. Falar um idioma é exatamente a mesma coisa. O conhecimento está na cabeça, mas a execução é um esporte para sua boca. Essa analogia do piano é simplesmente perfeita. Imagina só, você assiste 1000 horas de tutoriais, entende toda a teoria musical, mas aí quando senta na frente do piano para tocar, seus dedos não obedecem. Por quê? Porque falta memória muscular. Com o inglês é idêntico. Você sabe a palavra, mas a sua boca não tem o treino físico para produzir aquele som. Então, peraí. Se falar é um exercício físico, como é que a gente treina para isso? Bom, é exatamente agora que a gente vai conhecer o novo treino da sua boca, e ele é todo baseado na ciência da fala. Agora, se prepara para esse número aqui, mais de 100. É essa quantidade de músculos que a gente coordena para produzir uma única palavra. As pesquisas mostram que falar é a atividade motora mais complexa que nós, seres humanos, fazemos. É mais complexo que tocar um instrumento, mais complexo que praticar um esporte. É impressionante, né? E como é que o cérebro dá conta dessa loucura toda? Através dos programas motores. Pensa neles como se fossem atalhos, sabe? Movimentos automáticos que o cérebro já decorou. Em português, a gente não pensa em como mexer a língua ou os lábios para falar. Simplesmente acontece. O problema é que a nossa boca ainda não tem esses atalhos instalados para os sons do inglês. Vamos para exemplos práticos que a gente como brasileiro sente na pele. O famoso som do TH, como em think ou that. Tenta aí agora, ó. Coloca a língua entre os dentes. É estranho, né? A gente nunca faz isso em português. Ou o R americano de car, que exige que a língua se curve para trás. A sua boca está literalmente aprendendo uma coreografia nova. Certo. E qual é a mágica para criar esses novos programas motores? A resposta é repetição. Muita, mas muita repetição. Estudos sugerem que são necessárias umas 5.000 repetições para que um som novo se torne automático. Sim, 5.000! Mas calma, não se assusta. Isso só prova que o seu problema não é falta de inteligência, é falta de prática física. E a gente vai ver como acelerar isso. Beleza, então como é que a gente consegue fazer essas milhares de repetições de um jeito inteligente e eficiente? Quero apresentar para vocês a técnica de shadowing, que é, de longe, a ferramenta mais poderosa para destravar sua fala. Mas o que é esse tal de shadowing? De forma bem simples, é como cantar junto com a sua música favorita. Você ouve um áudio em inglês e tenta repetir em tempo real, tentando imitar tintim por tintim a pronúncia, o ritmo, a entonação do falante. Você basicamente se torna a sombra do áudio. E o protocolo é bem direto, olha só. Primeiro, você ouve um trechinho curto de áudio. Depois, ouve de novo, mas dessa vez falando junto com o áudio. Tenta mais uma vez, focando naqueles sons que são mais difíceis para você. E por último, o desafio final. Tenta repetir o trecho de memória. É um treino super completo para o seu cérebro e para sua boca. Tá, mas por que isso é tão mais eficaz do que a repetição normal, aquela de cursinho? Na repetição tradicional, você ouve, faz uma pausa e depois fala. Essa pausa quebra a conexão no cérebro.
O shadowing, ele elimina essa pausa. Você fala enquanto ouve. E isso cria uma ponte neural muito, mas muito mais forte entre o som que você escuta e a produção física dele. A gente sabe que só a técnica não resolve tudo, né? Tem um gigante no meio do caminho, o medo. Então, bora para nossa quarta parte, onde a gente vai literalmente hackear esse medo de falar. E a primeira coisa que você precisa entender é: o problema não é você, é o seu cérebro. Isso aqui é fascinante e um pouquinho assustador. O centro do medo no nosso cérebro, uma parte chamada amígdala, não sabe diferenciar os tipos de ameaça. Para ela, o medo de errar a gramática na frente de alguém é processado da mesmíssima forma que o medo de ser perseguido por um predador. A resposta de luta ou fuga é ativada, e adivinha qual parte do cérebro é desligada primeiro? A da linguagem. Não é fraqueza, gente, é pura biologia. Então, como é que a gente dribla essa resposta biológica? Primeiro, comece pequeno. Fale sozinho, em casa, num ambiente seguro, sem ninguém para julgar. Segundo, mude a perspectiva. Erros não são fracassos, são dados, são informações que te mostram onde precisa melhorar. Terceiro, use a regra dos 5 segundos. Sentiu a vontade de falar? Conte 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Fala, antes que o cérebro te paralise. E o mais importante de tudo, foque em comunicar a sua ideia, não em ser perfeito. E essa última dica é tão, mas tão importante que ela merece uma sessão só para ela. Bem-vindos à mudança de mentalidade que realmente destrava o progresso. Buscar a fluidez acima da perfeição. A gente precisa entender a diferença clara entre precisão e fluidez. Precisão é a busca pelo 100% correto. Isso geralmente te deixa lento, hesitante. Já a fluidez é a capacidade de se comunicar de forma contínua, natural, mesmo que com alguns erros no caminho. No começo, não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Você precisa escolher em qual focar. E a dica é: foque na fluidez. E este slide aqui resume a mentalidade vencedora que a gente precisa ter. A prática imperfeita sempre vence o silêncio perfeito. É muito melhor falar cometendo alguns erros do que ficar calado esperando uma perfeição que, vamos ser sinceros, nunca vai chegar. O único jeito de melhorar a fala é falando. Cada erro é só um degrau a mais na escada da fluidez. Ok, a gente já entendeu a teoria, a ciência, a mentalidade. Agora é hora de colocar a mão na massa. Vamos transformar tudo isso que a gente conversou em um plano de ação prático para fazer todo dia. Alguns estudos mostram que são necessárias cerca de 1000 horas de prática de fala para a gente atingir uma fluência funcional. Mas calma, isso não é para desanimar, muito pelo contrário. É para mostrar que a consistência é a grande chave do sucesso. Pensa nisso como uma maratona e não uma corrida de 100 metros. A prática diária, mesmo que seja curtinha, é o único caminho que te leva até a linha de chegada. E olha só que plano simples e totalmente possível de encaixar na rotina. Diariamente, só 15 minutinhos. 5 minutos de shadowing para aquecer a boca e 10 minutos falando sozinho, narrando seu dia, sei lá. O objetivo aqui é treinar a memória muscular. E uma vez por semana, separa 30 minutos para uma conversa de verdade. Pode ser com um amigo ou até com uma inteligência artificial, para testar suas habilidades na prática. E para a gente fechar, fica a pergunta mais importante de todas. Não é o que você vai praticar amanhã ou semana que vem, mas sim o que você vai praticar nos seus próximos 5 minutos. A jornada de 1000 horas começa com um único passo. Pega o celular, escolhe um áudio qualquer e começa agora. A fluência que você tanto quer está te esperando.